a gente fica de pé. É um prazer estar com vocês. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. É muito bom, mais um culto, mais um momento que a gente pode cultuar o nosso Deus. E sabem, estamos terminando aí o estudo em Ruth, né? Alguns queriam Esther, mas vai ficar para a próxima, né? Fala para a sua irmã lá que é na próxima. Agora é Ruth. Abram suas Bíblias em Ruth. Hoje nós conseguiremos terminar, então, né? Eu gostaria depois que vocês dessem um feedback para mim, como foi para vocês, porque é muito desafiador falar em narrativas, né? Pegar uma história, eu não sou um contador de histórias, os meus filhos sabem bem disso, então é um desafio pregar, né? E expor em uma narrativa. E justamente a escolha foi justamente para que eu pudesse ter esse desafio, né? E aprender algo diferente, tentar fazer algo diferente com vocês. E hoje, então, a gente vai terminar, tá bom? Antes de começar, a gente vai falar o capítulo 4 todo. Como eu sempre falo com vocês, como a gente faz um culto por mês, então é melhor a gente sempre dar uma recapitulada, para a gente lembrar, chegar no contexto do capítulo 4, certinho, lembrando do que se trata aí. Então a história de Ruth se passa no tempo dos juízes. Não é isso? Um tempo marcado por um caos moral, social, religioso e um tempo conhecido por aquela famosa expressão em Juízes, que cada um fazia aquilo que era certo aos próprios olhos. Deixa eu ver a hora aqui para não me perder. O livro de Ruth narra a história de Elimeleque e sua família, uma família comum de Belém de Judá, que ao enfrentar o problema da fome em Belém, Elimeleque decide partir para Moabe em busca de suprimentos. Lembrando que Moabe não era uma terra amigável, era uma terra de inimigos do Senhor, né? E se distanciar de Belém indo para Moabe seria naturalmente um distanciamento do próprio Deus e da comunhão do povo de Deus, nesse sentido, né? Eles permanecem um tempo ali, os filhos Malom e Quilion se casam e os problemas começam quando Elimeleque morre. Então Elimeleque morre, bem como os dois filhos. Noemi fica viúva, sozinha em casa com as noras Orfa e Ruth. E após receber a notícia, então, de que o Senhor viera em auxílio do povo trazendo alimento, Noemi, como que num filho pródigo, resolve voltar para Belém. Não faria mais sentido ela continuar em Moabe, uma vez que a família estava praticamente desfeita. Uma nora volta com ela, Ruth, né, a viúva de Malom. E elas chegam em Belém no finalzinho e fala que estava, no finalzinho do capítulo 1, que estava no início da colheita da cevada, então boas notícias ali viriam. No capítulo 2, Ruth sai em busca de suprimentos. Elas chegam em Belém, não tem o que comer, não tem emprego, não tem nada. Então Ruth fala, eu tenho que sustentar a mim e a minha sogra, Noemi. Então ela sai em busca de suprimento, confiante de que alcançaria o favor do Senhor, né? E vimos como Deus agiu favoravelmente, cuidando de Ruth em cada detalhe, enquanto ela respigava nos campos de Boaz. Aprendemos com Ruth, por exemplo, a importância de trabalhar sem preguiça, de se dedicar às coisas que Deus tem colocado diante de nós, seja no emprego, no trabalho voluntário, na faculdade, na igreja, aonde estivermos, e sempre com um coração grato e generoso, reconhecendo que a capacidade que nós temos de trabalhar e de executar aquilo que a gente executa vem do Senhor, né? E aprendemos que a gente deve utilizar então esses bens e os dons a fim de abençoar pessoas ao nosso redor também, né? No capítulo 3, vemos que Ruth, após seguir um estranho plano de Noemi, vai até a ira de Boaz a fim de pedir Boaz em casamento. Lembram-se do plano lá que Noemi fala? Um plano suspeito, mas com Ruth decidida a fazer o que era certo e buscar a bênção do Senhor sobre sua vida e a vida de sua sogra, à luz do que a lei do Senhor falava. O capítulo 3 termina com uma promessa de Boaz, que resgataria Ruth caso o resgatador de direito, o primeiro resgatador que estaria na frente dele na fila, não o fizesse, né? E aprendemos com Ruth a sermos humildes, ouvir pessoas ao nosso redor, considerar a palavra de Deus de fato como a verdade para as nossas vidas. Aprendemos a sermos leais a Deus como nosso Senhor, obedecendo a sua palavra e honrando
os nossos compromissos com as outras pessoas, aquilo que nós nos comprometemos. Aprendemos com Boaz a sermos bondosos, honestos e zelosos. Devemos fazer o bem em toda e qualquer situação, com qualquer pessoa, indistintamente. Devemos ser honestos e procurar a justiça, sem oportunismo. Por que falando isso? Lembrando que Boaz teve uma oportunidade de fazer alguma coisa errada com Ruth ali, e ele não usou de oportunismo ou quis fazer as coisas erradas ou fora do tempo, né? E ser zelosos, cuidando daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, né? E é nesse contexto, então, Boaz faz a promessa para Ruth: olha, se o seu resgatador de direito não resgatar você e Noemi, eu mesmo farei. Boaz era o segundo, é o que viria em seguida, né? E chegamos no capítulo 4, então, com esse suspense, afinal de contas. Desculpa, Boaz resolverá o problema de Ruth e de Noemi? Será conforme ele prometeu? Então chegamos em Ruth 4. Eu vou ler o capítulo todo, tá? São 22 versículos, tenham paciência aí, eu vou ler na NVI. E aí depois eu vou expondo verso a verso. Eu gosto de ler primeiro, porque depois quando eu vou falando verso a verso, como eu já li o texto todo, não passa nada batido aqui, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus, Ruth capítulo 4, verso 1. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. E ele respondeu: Eu a resgatarei. O homem respondeu para ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de uma propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem. Seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é o filho da sua nora, que a ama e é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E esta é a genealogia dos antepassados de Davi desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E é assim que termina o livro de Ruth. Jessé gerou
Davi. Vamos orar? Pai de amor, Santo Deus, louvado seja o teu nome, que o Senhor possa falar poderosamente no coração de cada um de nós aqui essa noite, que a sua palavra seja viva, seja eficaz, como sempre é, e que possa encontrar morada em nossos corações, ó Deus. Tire, ó Deus, toda a distração de nós, tire todo o incômodo do nosso coração, que a gente possa estar atento à sua palavra, a ouvir a sua palavra, e que seu Santo Espírito esteja agindo poderosamente para que nós possamos entender e pensar também em como aplicar isso todos os dias em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por esse culto, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É longo o capítulo, 22 versículos, né? Eu já vi alguns dividindo esse capítulo para fazer 2 sermões, e eu vou fazer um sermão só, então acho que vai dar certo aí. Mas o fato é que o capítulo 4 começa assim: enquanto isso, a gente não sabe quanto tempo se passou daquele episódio de Ruth na eira com Boaz até esse momento aqui. São episódios paralelos. Mas o fato é que deve ter sido bem rápido, porque Boaz promete para Ruth que, olha, o quanto antes eu vou resolver essa situação. E parece que ele sem demora, de fato, tem essa preocupação de resolver, né? E ele começa falando assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando ali. O ponto aqui é que propósito, né, que Boaz tá subindo ali é justamente resgatar, encontrar com aquele homem, e é provável que o lugar adequado para que aquele encontro acontecesse fosse a porta da cidade, né? Que ele fala, Boaz subiu à porta da cidade, né? E nesse contexto, a porta da cidade era o lugar de maior tráfego de pessoas. Como assim? Lembrando que as cidades naquele tempo eram cercadas, geralmente. Então, era uma massa de terra gigantesca. Não é igual hoje, que a cidade é uma ligada na outra e um monte de casa, um monte de prédio. Você nem sabe o que é Jundiaí, o que é Itupeva, o que é Louveira, o que é Várzea Paulista. É uma coisa, é um aglomerado urbano. Naquele tempo eram vilarejos. E uma cidade, aqui no caso era maior, Belém era grande, mas ainda assim, geralmente era uma cidade cercada. E a porta da cidade era o local de acesso. Era onde tinha os portões ali e você podia entrar na cidade nesses lugares. E aqui era o lugar onde os trabalhadores que iriam para os campos fora da cidade passavam, quem ia para os terrenos de debulha, pessoas que iriam para outras cidades ou pessoas que estariam vindo de outras cidades. Todos passavam por ali. Por que que Boaz vai ali? Ali era o melhor lugar para ele encontrar esse resgatador. O provável é que seja isso. E além disso, neste local, a porta da cidade, era o local onde os negócios eram firmados. Era o cartório da cidade. Era ali que você firmava aquele contrato, entendeu? As transações eram feitas ali, justamente com a anuência dos líderes da cidade. Ou algumas versões vai falar os anciãos. Então, eles que firmavam, testemunhavam dessas transações feitas ali. Para nós hoje, para ficar mais claro para você entender, é o centro daquela cidadezinha do interior. Sabe a pracinha da cidade do interior? Que tem a igreja, o pipoqueiro, um banco, é o único banco da cidade, um orelhão, uns bancos, é aquela cidade. Tudo o que acontece na cidade acontece ali. É onde tem a igreja católica principal e mais umas 2 igrejas evangélicas, é onde tem uns 2 ou 3 bares, e tudo acontece ali. É onde marca o encontro, é onde tem a festa da cidade. Tudo acontecia à porta da cidade, como o autor coloca aqui. E Boaz, então, encontra. A NVI fala que ele chegou ali exatamente quando o resgatador havia passado. É provável que não tenha sido isso, né? Ele chegou, nossa, ele já está ali, ó. É provável que ele foi, esperou e ficou procurando e em algum momento ele encontrou ele. Mas o fato é que ele chega diante daquele homem e a curiosidade começa agora. Na NVI ele fala assim: meu amigo, venha cá e sente-se. Alguém está lendo em outra versão que não é NVI? Ou está todo mundo na NVI? Ou vocês só estão me ouvindo na NVI? Tem alguma diferente ou não?
Não? Na revista atualizada, ou na Nova Almeida atualizada, fala o quê? Ó fulano. Ô fulano, faz favor aqui, vem aqui. Exatamente isso que ele fala. Curioso, porque ele chama no hebraico a palavrinha, é uma palavrinha que não dá nem para ser traduzida como fulano em si, é a palavrinha como se fosse assim, ó, tal, ô tal, vem aqui. Sabe, chamando, tá fulano de tal, é tipo isso que ele tá falando ali. Hã? Faz favor aqui, senta aqui. E aí levanta uma dúvida. Boaz não sabia o nome daquele homem? Ele não fala nem, a palavra no hebraico não é nem amigo, ô meu amigo, meu irmão, tal. É fulano. Ô fulano, senta aqui. É óbvio que Boaz sabia quem era e sabia o nome. E a prova disso é porque quando Ruth pede ele em casamento na Era no capítulo 3, ele sem titubear fala: olha, eu até posso te resgatar, mas tem um homem na frente. Ou seja, de pronto veio na mente dele quem era o homem que estava na fila do resgate. Então ele sabia quem era. E é provável também, inclusive, que o autor do livro, quem escreveu o livro, provavelmente, como a gente já viu, muitos anos depois, na história, muitos e muitos anos depois, também soubesse, e a propósito, o próprio Senhor Deus, que é quem inspira o autor a escrever, poderia ter registrado o nome desse homem. E aí o curioso é, por que o nome desse homem é omitido aqui? E o autor faz questão de colocar, ó, fulano. Ó, fulano. Mas segura essa informação, o porquê que o nome dele não é colocado ali. Mas o fato é que ele é chamado, Boaz chama, ó fulano, faz favor. E ele vai e se assenta. É provável aqui que, como essas transações eram realizadas, então quem chamasse quem, as pessoas se comunicavam, porque talvez tinham interesse de uma compra de uma terra, de venda de animais, algumas coisas relacionadas à agricultura, possivelmente. E esse homem se senta, não sabe do que se trata, mas ele se senta. E no verso 2, diz assim: Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles também se sentaram. E ele reúne então esses líderes de novo. Os líderes, os anciãos aqui, eram provavelmente aqueles que iriam confirmar qualquer tipo de transação, à luz da lei do Senhor. A lei do Senhor falava, inclusive, acerca de transações civis nesse sentido. Então, isso deveria ser feito com essa garantia deles. Né? E o Boaz quer o quê? Resolver as coisas dentro da legalidade. Boaz não quer dar jeitinho, Boaz não chama o fulano na casa dele, ô fulano, vamos lá em casa resolver. Não, senta aqui, nós vamos resolver aqui, na frente dos anciãos. Anciãos, 10, ó, pega 10 aí, senta aqui, vamos resolver, vamos conversar aqui. É isso que ele faz. E Boaz não quer, não tem pressa, não quer dar jeitinho, ele quer garantir o resgate de Ruth e Noemi à luz do que a escritura do Senhor falava. E dentro dessa legalidade, né, juridicamente falando. Boaz quer o contrato lavrado e assinado. É assim, Isa, que fala? Pelos anciãos. Boaz não quer apenas fazer o que é certo. Ele quer isso documentado e testemunhado. Certa vez eu estava ouvindo um pastor pregar e ele falou algo que eu achei interessante. Ele falou assim: não basta o crente ser honesto, ele tem que parecer honesto também. Faz sentido? O que ele está querendo dizer? Não é só o que você é diante do Senhor. Primariamente é isso, é o que você é diante do Senhor. Mas o que você é diante do Senhor, tem que transparecer para quem está ao seu redor. As pessoas têm que olhar e falar: não, eu tenho certeza que o Léo faz as coisas direitinho dentro do que a lei manda. O Mateus jamais faria o que está fora da legalidade. Por quê? Porque eu conheço, ele é crente, eu conheço a índole dele. Não basta ser ou fazer, tem que parecer. Essa é a ideia. E quando eu lembrei disso, do que o pastor falava, eu lembrei de que essa questão de não bastar cumprir a lei, que Boaz iria cumprir a lei, mas ele queria que o cumprimento fosse ali registrado pelos anciãos. Como eu brinquei, lavrado e assinado o contrato. E aí pensando hoje para nós aqui, por exemplo, quando a gente vai se casar. Ah, eu vou me casar. Pô, legal. O que você tem que fazer? Chama o pastor, pastor, ó, tá eu e a belezoca aqui, nós vamos casar agora. Dá a bênção aqui, firma o casamento, nós já sai daqui casado. É assim que funciona? O que você tem que fazer?
No cartório fazer o quê? Emitir um documento. Olha, eu, Rodrigo, tenho interesse de me casar com a Rebeca. Vai sair um documento, vai sair no diário oficial o meu interesse. Por quê? Ah, mas o Rodrigo tem um filho lá no sertão do Maranhão lá que não tá sabendo. A pessoa vai olhar no jornal e fala, não, ele não pode casar com a Rebeca, o cara tá devendo lá não sei o quê. Tem filho, ou tá devendo, ou matou uma pessoa, percebe? Seja o que for. O negócio tem que sair documentado. E na hora que você emite o documento, se ninguém falar nada, no dia do casamento você tem que ter um juiz de paz e 2 testemunhas ainda. Sozinho você não casa. Se você não tiver 2 malucos para apoiar o seu casamento, você não consegue casar. É assim que funciona. E Boaz, nos versos 3 e 4, explica então do que se trata. Ele fala assim: depois disse ao resgatador: ó, Noemi voltou de Moabe e está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar a propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Então ele explica: ô fulano, eu chamei você aqui, mas ó, aconteceu isso. E ele explica essa situação para ele. Sem demora, o homem mostra interesse pelo negócio. E aqui, para ficar claro, em outras palavras, o que Boaz está dizendo acerca dessa transação de resgate seria o seguinte, ó. Preste atenção aqui. Noemi, viúva de Elimeleque, tem terras do falecido marido e ela precisa vender para resolver sua situação financeira. No caso de uma situação como a de Noemi, de uma mulher que não tinha filhos vivos, no caso dela, essas terras não poderiam ser reivindicadas por nenhum herdeiro no futuro. Então ela venderia o direito da terra. Os estudiosos dizem que você não venderia a terra, você venderia o direito de usar a terra. Por quê? Porque a lei do Senhor dizia que a terra era dele. A terra era do Senhor. O que ele dava para o povo, para as 12 tribos, era o direito, o benefício da terra. Então você não poderia vender permanentemente, mas teria o direito. No caso, se esse homem resgata e Ruth não tem filhos, maravilha. Ele ia ficar... Ruth não, desculpa, Noemi. Noemi não tinha filhos vivos. Se ele ia ficar cuidando de Noemi com a terra, ia pôr a terra para produzir, ganhar dinheiro. Quando Noemi morresse, opa, agora a terra ficou para ele. Para ele usar, no nome dele, bonitinho. E quando ele morresse, a terra seguiria na família dele. Esse era o ponto. Então o homem faz as contas, peraí. Ruth já é uma senhora. Estou falando Ruth, desculpa. Noemi já é uma senhora. Não sei quanto tempo ela vai viver ainda. Eu vou pegar a terra, cuido dela, dou do bom e do melhor para ela. E o dia que ela falecer, a terra é minha. Ah, eu quero. Onde que eu assino aí? Já foi para cima. Só que nesse momento é onde Boaz lê as letras miúdas do contrato. Sabe as letras miúdas do contrato? E aqui a letra miúda, no do casamento não tem letra miúda. A letra miúda você vai descobrindo com o longo da vida. Mas a letra miúda do contrato, quando você compra um apartamento, é terrível. Ou uma casa. Especialmente se estiver na planta. Porque bem pequenininho assim, na última folhinha está escrito assim, ó. Haverá uma correção de um índice chamado INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Se você demorar 3 anos para o apartamento sair, até lá, o que esse índice corrigir, nós vamos corrigindo no valor do seu imóvel para você ir pagando para a gente. Tá bom? Aí depende do índice. Só que muitas vezes a gente compra e não sabe. Quando chega na hora de financiar, vou lá assinar com a Caixa, fazer o financiamento. Pô, legal. Quanto que eu preciso financiar? Vou financiar R$200 mil. Lá já sei que a parcela vai ficar tanto, beleza. Mas aumentou. Mas aumentou, você vai ter que financiar 250, que corrigiu 50 mil do INCC nesses anos aí. Que? E aí Boaz fala assim, ô fulano, mas tem uma letrinha miúda aqui. E aí ele vai ler a letrinha miúda para ele, ó. Boaz, porém, lhe disse, no dia que você adquirir a terra de Noemi e da Moabita Ruth, já colocou Ruth na história. Bom, a terra não é mais só de Noemi, porque ela tem uma nora. O dia que você for resgatar elas, você está adquirindo também a viúva do falecido. Você vai levar a terra, mas você vai levar a viúva também. Não a Noemi. A Noemi não iria mais dar continuidade, ela já era velha, mas Ruth poderia dar continuidade na família. Ele fala assim, para manter o nome dele, do falecido de Malom, em sua herança,
Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. E aí, o senhor fulano já dá um passinho atrás. Opa, agora ficou estranho esse contrato. Eu sei que para nós é muito difícil entender isso. A Rebeca, eu fico conversando com ela, falando do texto, ela fica assim, não, mas como assim? Vai casar com o outro e o nome do outro que vai... Era estranho, mas era assim. Inclusive, porque havia uma questão, que nem eu falei, das propriedades da terra. Quando Deus divide a terra tinha posse, essa posse de usufruto. Então, eu morri, mas a Rebeca ficou. Eu tenho um irmão, faz de conta. Meu irmão deveria casar para resgatar a Rebeca, no sentido de que os filhos que ela tivesse, tudo bem, seria do meu irmão, não seria meu. Mas no meu nome, no sentido de preservar terra para ela, porque senão ela ficaria sem terra. Você entende? Aí eu estava falando para ela, muitas vezes a gente acha que a Bíblia muitas vezes é machista, muitas pessoas falam isso, mas quando você entende o que se tratava no contexto, era muito mais um contexto de preservação da mulher do que contra a mulher. Embora a gente não entende. No nosso amor romântico hoje, você fala, como assim? Eu casei com o Léo, não com o irmão do Léo. Não tem sentido, não tem. Para nós não tem, mas era a realidade da época. E aí Boaz fala, ó, não basta o resgate da propriedade, você tem que resgatar a Ruth. Ruth está no pacote. O que implicaria em dar filhos para ela. O cara poderia pensar, beleza, pego a terra, cuido de Noemi, caso com Ruth, mas a gente não tem filho, porque provavelmente esse homem já deveria ser casado. E esse era o ponto aqui. Quando ele fala, pôr em risco minha propriedade, mas peraí, eu sou casado com a Rebeca, não posso resgatar da fulana aqui, porque tem a questão da terra. Não dá. Esse é o contexto. E implicaria para esse homem dar uma descendência para Malom, que era o viúvo de Ruth. E nesse momento o homem dá um passo atrás e diz, ó, nesse caso não poderei resgatá-la. Eu poria em risco a minha propriedade. Resgate você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Aquele homem percebe que não era apenas uma oportunidade como ele estava achando, né? Era também uma grande responsabilidade que ele teria diante daquela situação. A conta era simples, ele ia comprar os campos, cuidar de Ruth e de Noemi, dar a descendência para Ruth, e quando esses filhos crescessem, os filhos teriam a direito não só a essa herança de Malom, a herança toda dele, inclusive do nome dele lá do outro. E o nome dele seria violado. Dá para entender essa questão do nome? Ele iria dar um nome para Malom, para a viúva de Malom. E o próprio nome dele seria quase que dividido os seus bens, o seu legado com os filhos de Ruth, né, no caso, com ele. Mas que seria descendência de Malom. É confuso. É confuso, tá? Eu sei que é. Mas esse é o contexto. E os bens desse homem pertenceriam a seus filhos junto com os filhos de Ruth. O nome era de Malom, mas eles teriam direito aos bens do pai progenitor. Essa é a ideia. E ele não teria investido em si mesmo, mas no legado de Malom, do outro. Estaria agindo em prol do outro. E ele não queria pôr em risco aquilo que ele tinha construído, o seu legado. Não sabemos se ele era rico como Boaz, de posses e tal, mas é provável que sim. E é curioso que a ironia disso, de que ele não queria pôr em risco o seu nome e o seu legado, a ironia disso é que, buscando fazer um nome para si, ao invés de ajudar Ruth e Noemi, o seu nome nem sequer é mencionado na Escritura. Perceba a ironia. Ele procurou um nome para si, e o nome dele não é nem mencionado na Escritura. E aí levanta aquilo que eu falei no começo. Mas por quê? Eles não sabiam o nome? Pouquíssimo provável. O Senhor faz questão de não colocar. O autor de Ruth, né, inspirado pelo Senhor, prefere chamá-lo de fulano, a tornar o seu nome conhecido. Queridos, se tem uma coisa que mexe com o nosso ego, é o quanto o nosso nome é conhecido e reconhecido. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um filme. Eu acho que vocês, assim, pela idade, vocês não devem ter assistido, mas se assistiram, assistiram depois porque foi, né, foi um filme muito interessante. O filme Gladiador. Quantos aqui assistiram? Todo mundo assistiu? Muitos, talvez não. É um filme, né?
Acho que é de 2000. Eu era adolescente quando o filme saiu. Mas o fato é que se trata de um período de Roma, de guerra, de batalha por terra e tudo mais. E o general do então César da época, que era Marco Aurélio, o general chamava Máximos Décimos Merídios. E ele é o ator principal lá. E ele logo no começo, quando eles vão sair para uma batalha, eles iriam batalhar com os bárbaros germânicos. E Roma tinha um exército fortíssimo, mas esse outro exército era tipo assim, amedrontador, assustador. E aí ele, como general, precisa dar aquela carga, né? Dar aquela de coach, né? Vamos dar uma energizada na galera para seguir aí. Aí ele fala assim, ó: aquilo que fazemos aqui nas nossas vidas ou em nossas vidas ecoará na eternidade. Ele está querendo dizer o quê? A gente pode tornar o nosso nome conhecido. O que a gente faz hoje pode ser conhecido para sempre. E é claro que eu acho não, ele não está falando de um contexto de cristão de eternidade com o Senhor. Ele está falando de para sempre, na existência do mundo, algo desse tipo. E até a Rebeca me lembrou que no contexto do filme ele tinha uma religiosidade ali que ele cria numa eternidade pós da morte, não sei o quê. Enfim. Mas o fato é que aquilo que nós fazemos, isso vai ecoar para frente. E a gente se preocupa com o nosso nome. Você se preocupa com o seu nome? Hum? No tempo dos nossos pais, para nós a gente não liga muito para isso hoje. Mas no tempo dos nossos pais era um crime se o nome deles estivesse no SPC. Pô, como assim, meu? Faço tudo direitinho, emprestei o cartão de crédito do meu vizinho comprar geladeira, ela não pagou, me sujou meu nome. Eu falar de sujar o nome era um negócio absurdo. Hoje é tudo no cartão de crédito, não compra nada, não faz cadastro mais, não suja o nome, né? Suja se não pagar o cartão depois. Mas, enfim. E a gente tem essa ânsia por ser conhecido. E se não por ser conhecido, por ser reconhecido. É nosso, está dentro de nós. É a nossa forma padrão de pensar e de agir. Veja se vocês concordam comigo. Nós pensamos naturalmente em como tirar proveito das situações. Como que eu posso, de alguma forma, sair beneficiado disso que está acontecendo? Ou em como nos beneficiar das pessoas. Já viram relacionamento por interesse? Ah, eu sou amigo desse cara porque, pô, ele tem uma casona lá com piscina, então quando precisa fazer o churrasco, nós já vai para casa dele. Mas eu não gosto muito dele, eu tô ali por causa da piscina. Beneficiar. Ou o que fazer para obter reconhecimento. Por exemplo, dificilmente nós escolhemos o curso da faculdade pensando em como podemos ser úteis para o reino. Que curso que será que se eu fizer, eu posso ser mais útil no reino de Deus? E eu não estou falando da igreja local, tá? Ah, para trabalhar Não, não, no reino. Vamos pensar maior. Quando você vai entrar num outro país e pregar o evangelho, não precisa nem ser como um missionário, mas ajudando numa missão específica ou em algum tipo de atividade. Ou que curso que eu devo escolher para servir melhor o Senhor? Que possa ajudar de fato ali na igreja, também, na igreja local. Quando procuramos um emprego, nós pendemos mais para aquilo que é mais cômodo para nós do que aquilo que de fato pode render maior glória ao Senhor. Quando vamos comprar um imóvel, pensamos naquele que a gente pode ostentar. Pô, vou comprar naquele bairro ruim lá, tá doido? Não, eu quero aqui, ó, eu quero nesse aqui. E a gente entende isso. Quem? Todos nós. Parece não, já nasceu com aquele chipzinho meio desregulado lá dentro. O pecado. A gente tem esse tipo de coisa. E raramente nós tomamos decisões pensando no que glorificaria mais a Deus. Nascemos egoístas e somos retroalimentados todos os dias para pensar mais em nós todos os dias, mais em nós todos os dias. E lá em casa eu vejo isso perfeitamente, a começar em mim, na Rebeca, obviamente. A gente é pecador, mas nos filhos é um negócio incrível. Não, mas eu quero, pai. E ele faz assim, ó. Mas eu quero.
bem, filho, você pode querer, você só não vai ter, mas querer pode. Aí o Vitor fala assim, mas eu quero, né? Quero muito. É. Ele apela, eu quero muito. Aí faz aquela carinha de gato de bota, né? Eu quero muito. Tudo bem, filho, mas não dá para ter tudo que a gente quer. E isso tá arraigado no nosso coração. Já tá lá dentro, não tem como tirar. Tem como tirar, por meio de Cristo somente. E quando nós fazemos as coisas em prol do outro, a gente sempre faz para nós. E as poucas vezes que a gente faz uma coisa em prol do outro, geralmente são coisas que têm baixo custo para nós. Ô, você quer uma carona? Eu já vou passar ali mesmo? Não, mas eu moro do outro lado, né, rapaz? Então chama o Uber aí que vai ficar longe para mim. Tem que ser aquela viaginha casada. Ô, vamos fazer tal coisa? Não, mas aí. E a gente sempre faz ainda aquilo que de alguma forma nos custa pouco. Abram suas Bíblias em primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Capítulo 21, versos de 18 a 24. Primeiro Crônicas 21, versos de 18 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo. Virou-se, viu o anjo, e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante dele. Por quê? Porque Davi era rei. O motivo da prostração de Araúna ali é porque Davi era rei. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Então Davi encontra aquele homem e fala: olha, o profeta falou que eu preciso construir, erigir um altar no seu terreno aqui, neste lugar. Só que me vende então o terreno, eu quero pagar. Quanto que custa aí? Me venda por um preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera-o teu, que o meu rei e senhor, Davi, faça dele o que desejar. E eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto ou um sacrifício que não me custe nada. E eu lembrei desse texto pensando justamente o seguinte: a gente, quando faz muitas vezes pelo próximo, faz aquilo que é fácil de fazer. Quando a gente se vê diante de um problema e aquele amigo fala assim: ô meu amigo, eu tô com uma depressão, tô com um problema, tô com uma dificuldade, tô passando por isso, por aquilo. A gente geralmente terceiriza o serviço ou dá pouca atenção para acabar com o assunto logo. Porque é custoso poder ser esse amigo que está ali do lado. E Davi está falando aqui: olha, você pode me dar o terreno, porque eu sou o rei e você vai dar de bom grado, talvez tenha outras posses, mas eu não quero oferecer ao meu Deus algo que saiu de graça para mim. Eu tenho que pagar. Sou eu que estou erigindo o altar. E aí para nós aqui, quantas vezes a gente, para agradar o Senhor, para adorar o Senhor por meio das nossas vidas e atitudes, e para abençoar o nosso irmão, a gente vai ter sacrifícios que fazer também. Vai sair alto, o custo muitas vezes vai sair alto. E aqui o ponto é, devemos cuidar para não viver apenas pensando em nossos próprios interesses. Viver no nosso mundinho fechado como se tudo existisse e conspirasse para satisfazer os meus próprios desejos. Queridos, essa geração, essa nossa geração, e eu me incluo nela, é uma geração muito difícil. É tudo muito para ontem. Tudo muito rápido, é tudo na mão, é tudo. Hoje em dia, a gente teve internet de escada. Hoje em dia, o Vitor não quer saber. Ele apertou no vídeo lá, tem que aparecer na hora. Ô pai, mas não tá ligando. Calma, cara, calma. É 4G, mas não é.
Não é desse jeito, não. Tá chegando o 5G ainda, meu celular do pai não suporta. Tem que trocar, se quiser, né? E a gente acha muitas vezes que Deus é o gênio da lâmpada. Se eu raspar a lâmpada, Senhor, faça, por favor. Plum, será feito. Funciona assim. Aquele livro que o Rodrigo Bibo de Aquino escreveu, não sei se vocês viram, O Deus que Destrói Sonhos, a capa rosinha. Muito bom, recomendo a leitura, vale mesmo a leitura. E ele fala que ele está cansado da teologia da Xuxa. Vocês conhecem a teologia da Xuxa ou não? Hã? Não. A teologia da Xuxa é o seguinte, por causa da musiquinha. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Essa é a teologia da Xuxa. E a gente meio que vive nessa teologia, sem saber. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, de alguma forma. Possamos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós. E é curioso que quando Cristo fala isso, como a nós, ele sabe que a gente já se ama demais. Deus nos criou para a sua própria glória e para o bem do próximo. Devemos oferecer nossas vidas em adoração, ainda que isso custe o nosso bem-estar, o nosso conforto, o nosso tempo e o nosso dinheiro. É viver de forma como Boaz, desprendido. Boaz não está preocupado se é o nome dele que vai ser lembrado. Ele quer ajudar Ruth e Noemi. Porque ele entende que a lei do Senhor fala que deveria haver um resgate. E ele vê a possibilidade de abençoar aquelas pessoas. Movido certamente pelo Espírito Santo de Deus. E Boaz não está preocupado com isso. Não está preocupado com o nome, se era o nome dele ou o nome de Malom. Ele não calcula se teria prejuízos, como talvez o outro homem calculou. Opa, peraí. Não, desse jeito eu vou sair no prejuízo. Boaz não está preocupado com isso. Boaz está preocupado em abençoar, em glorificar a Deus, abençoando aquela família. Ser o canal de bênçãos do Senhor, para que a redenção chegasse a Ruth e Noemi. Queridos, a pior coisa que tem para nós é quando Deus quer nos usar para ser um canal de bênção, especialmente na vida de uma pessoa ímpia. E a gente entra na pilha do ímpio, ao invés de ser o canal de bênção para ajudar. A gente briga com o ímpio. A gente discute, fica nervoso. A gente age pior que ele. Muitas vezes. E Boaz não. Ele fala, não, eu vou abençoar essa família. E através das atitudes de Boaz naquele momento, o seu nome é lembrado e elogiado até hoje. Perceba, aquele que queria fazer o nome lembrado, teve o nome ocultado pelo Senhor. E aquele que não se importou com o seu nome, tem o nome elogiado até hoje. É assim que Deus trabalha. E o desprendimento e a generosidade de Boaz o colocam na história da redenção. E ele passa a ser um dos grandes homens da Escritura. Pensem, ele faz parte da genealogia de Davi. E veremos depois que, naturalmente, da genealogia de Cristo. Mas o texto continua. O acordo, então, é firmado. Aquele homem nega que ele pode fazer o resgate, o fulano. E no versículo 7 diz assim: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedades fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, então ele tira a sandália e dá para ele. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Então, para começar, aqui o autor ele faz um parêntese. Na NVI até tem o parêntese, na verdade. Algumas não tem, como se fosse corrido. Mas você percebe na narrativa que é um parêntese aqui que ele abre. Por quê? Porque ele, do nada, ele fala assim, ó, antigamente... Então, ele para o diálogo que estava acontecendo na reunião na porta da cidade, o autor do livro, e explica uma situação para que o leitor, talvez 1000 anos depois, entendesse. E nós hoje, muitos
milhares de anos depois, entendêssemos do que se tratava. Aí ele fala, antigamente em Israel, para que o resgate da transferência acontecesse, fosse válido, a pessoa tiraria a sandália e daria para o outro. Então naquele momento o homem fala, olha, eu não poderei fazer, faça você mesmo, tá aqui, tira a sandália e dá para Boaz. Boaz pega a sandália dele, né? E a transação é firmada dessa forma. Boaz faz o que tem de ser feito. Ele adquire a propriedade de Elimeleque e propõe o casamento com Ruth e na presença e anuência dos anciãos da cidade e todo o povo ali presente. E é curioso, porque ele estava conversando com aquele homem aqui. E naquele momento ele muda o discurso para o homem e discursa para todos ali presentes. Olha, vocês são testemunha do que está acontecendo aqui. Ele recusou, mas eu vou casar com ela. Eu vou garantir a questão da vida de Noemi, resgatar Noemi. E ele assume a responsabilidade mesmo de cuidar de Noemi, bem como se casar com Ruth e resgatar o nome de Malom. E é curioso que ele deixa claro isso. Ele tinha perfeita noção do que estaria em jogo aqui. Ele não foi enganado pela letrinha miúda. Né? Ele redigiu a letrinha miúda lá do contrato. Sabia. E é curioso que ele, então, faz isso diante de todos ali. Né? Ele fala, vocês são testemunhas de que eu estou adquirindo Noemi por propriedade de Elimeleque. A propriedade de Noemi, que era a propriedade de Elimeleque. Também adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth. Então aqui ele faz oficialmente o pedido de casamento. Pegou a sandália do fulano, do senhor fulano. Falou, olha, hoje eu vou pedir a Ruth aqui em casamento então. Vou comprar a propriedade de Noemi e vou resolver essa situação. Vejam no verso 11 e 12. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Opa, tudo certo. Então estamos atentos aqui. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder, dessa jovem seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Nos versículos 11, então, vemos essa proposta de casamento e que essa proposta gera uma grande expectativa na cidade. E aqui é provável que estivesse Boaz, o senhor fulano, os 10 líderes ali, e o povo então começa a aglomerar em volta. Sabe quando tem aquele acidente, que todo mundo, o que está acontecendo ali e tal? Tô tentando entender, e quando começa aquela reunião, e Boaz falando, e o homem discutindo ali e tal, o povo começa a se aglomerar. Então, a anuência aqui é dos líderes e do próprio povo. Ninguém diria daqui um mês, mas o que Boaz está fazendo de mão dada com Ruth ali? Só se fosse um desavisado, né? Porque a porta da cidade, que era a pracinha, estava sendo feita a transação ali à luz do dia. Então eles se manifestam quanto ao futuro dessa união também. E as expectativas que o povo manifesta com relação a esse casamento é com relação à posteridade e prosperidade. Então, quando Boaz fala que vai se casar, é curioso que ninguém tem expectativa nenhuma quanto ao resgate de Noemi. Resgate de Noemi é assim, ó, cuida bem dela, trata da senhora ali, tá tudo bem, vai viver bem agora pro resto da vida. Tomara a Deus que tenha um netinho, é isso que eles estão falando. A expectativa é o casamento, que tenha filhos, que sejam prósperos. Quando eles invocam a bênção do Senhor sobre Ruth, eles invocam a semelhança de Raquel e Lia. E a gente tem que lembrar, quem foram Raquel e Lia? As mulheres de Jacó, junto com Bila e Zilpa, que eram as concubinas das duas, né? Mas os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos, vieram dessas 4 mulheres. E eles invocam essa bênção, a semelhança delas, que vocês frutifiquem, tenham filhos, tenham posteridade, a semelhança de Jacó com Raquel e Lia. É isso que eles estão falando. E aqui, de novo, abrir um parêntese. Os filhos são bênção do Senhor, são herança que Ele nos dá. Nós devemos sonhar em ter filhos, dar continuidade a uma família, ter uma posteridade. Alguém aqui sonha em ter filho ou não?
Sim, levanta a mão quem sonha ter filho. A maioria. Pô, legal. Não é o que a gente tem visto comumente aí fora. Sabe por quê? Os filhos atrapalham a rotina da vida do casal adulto. Ah, como é que eu posso viajar e fazer aquele passeio tão esperado com uma criança, um bebê, me atrapalhando? Hoje em dia é comum vermos pessoas planejarem suas vidas sem pensar em filhos. Como de alguma forma que eles atrapalhassem ou fossem embargar os planos. E acreditem, até mesmo crentes a gente ouve falando esse tipo de coisa. Eu e a Rebeca, pelo nosso próprio desejo, a gente já fechou a fábrica. Vai ficar no Vitor e no Davi. Se o senhor quiser, por um milagre, ele pode aumentar essa prole. Mas ele não quer. A Rebeca falou que ele não quer. A Rebeca já conversou com ele, deixou tudo bem esclarecido. O senhor, vamos ficar aqui mesmo. Mas o fato, queridos, é que é trabalhoso, filho. É bênção, é herança, é bom demais. Mas dá trabalho. A propósito, as melhores coisas da vida dão trabalho. O trabalho dá trabalho. E é bom trabalhar. E vocês pensem e tenham isso em mente justamente para não cair como a gente vê irmãos muitas vezes falando: ah, não dá para ter mais um filho porque a escola é cara. Eu não vou entrar no mérito de quantos filhos você quer ter ou não. Esses dias a gente ficou sabendo que a prima da Rebeca está grávida do quarto filho. É isso, Rê? É, né? Não, mas aqui tá gravado, não tá no YouTube. Tá tudo bem. Tá condicionado o ambiente. E ela tá falando porque só a turma da família tá sabendo. E a gente ficou muito feliz. Por quê? Porque ela tá feliz. Amém por isso. E esse é o ponto. Agora, quem sou eu para falar? Tem que ter dois, porque eu tenho dois, quatro é muito. Ou um é pouco, tem que ter muito mais. Eu sei a realidade na minha casa. O que eu acho é que não ter nenhum é ruim. Deu para entender a diferença? Quantos eu acho que você tem que escolher. Se você perguntar, Rodrigo, você acha que se eu não tiver nenhum, eu vou perguntar para você o seguinte: qual a motivação para não ter nenhum? É só o seu bem-estar e o seu conforto? Ou você tem outros propósitos ministeriais e você quer servir no Afeganistão pregando o evangelho e você acha que vai expor o seu filho a esse tipo de coisa? Então você prefere ficar solteiro com esse propósito? Então pensem nisso. C.S. Lewis, conhecem C.S. Lewis? Certa feita ele disse assim: filhos não são uma distração do que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Achei essa frase incrível. E muitas vezes eu, no dia a dia da nossa rotina, tenho que confessar. Eu falo, nossa, o Davi hoje está me atrapalhando. Eu estou sentado que eu preciso terminar a mensagem de sábado dos jovens e ele não me deixa. Me atrapalha. Mas daí eu tenho que reconhecer o meu pecado. Porque ele é só uma criança, ele não está me atrapalhando, ele quer ficar com o pai dele à noite. É a coisa mais natural do mundo. E aí cabe a mim e a Rebeca organizar o nosso tempo de uma forma que a gente consiga fazer o que tem que ser feito e cuidar deles e aproveitar o tempo com eles também. Pensem nisso. Peçam que Deus sonde os corações de vocês acerca desse assunto também. E dos planos que vocês têm para o futuro familiar de vocês. E queridos, continuando aqui, a expectativa daquele povo acerca de uma posteridade era mais do que o filho ser uma bênção no contexto familiar. E no contexto de Israel, as famílias eram populosas mesmo. Porque, de fato, havia uma cultura de trabalho de agricultura. E se você colocasse uma família numerosa, você teria um grande volume de trabalho. Então, para um pai, a mãe acho que não pensava muito nisso, mas o pai estava assim, ó, vamos ter uns 15 e dá para pôr cada um num canto ali, um para colher, um para debulhar o trigo, outro para não sei o quê. Obrigado. Então, além dessa questão, tinha um outro ponto. Abram em Gênesis 3. Para a gente lembrar um outro ponto aí pelo qual era esperado sempre essa questão da posteridade. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é a primeira menção
de Cristo. É o que os estudiosos chamam de proto-evangelho. É o primeiro apontar desse Messias que viria para ferir a serpente e ser ferido por ela também. Mas ele derrotaria a serpente, seria ferido por ela. Queridos, quando a gente está falando, especialmente no contexto de Ruth, que a tribo em questão era a tribo de Belém de Judá, a tribo de Judá, que vivia em Belém, eles sabiam da onde viria o Messias. O Messias viria da onde? De Belém. Aí você está falando de uma família que pode ter muitos filhos. Eu não sei da onde vai vir, mas a palavra de Deus lá em Gênesis está me falando que, olha, é uma promessa. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, havia uma expectativa dele chegar mesmo. Cadê o Messias? Ele vai vir ou não vai? Hoje, para nós, ele já veio. Mas pensem bem. Se a gente soubesse assim, ó, o filho, a semente que vai derrotar e esmagar a cabeça da serpente é de Jundiaí. Tá por aqui. Vamos aumentar essa população aí para ver se chega logo. Dá para entender o pensamento deles, a cultura? Opa, é daqui que vai nascer. Há uma promessa de que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente aqui. E eles sabiam dessa promessa e que a promessa seria pelo ungido redentor. Então, quando eles falam de uma posteridade, que ela seja fértil e que tenha inúmeros filhos, também estava relacionado a isso. E há também essa questão, quando eles falam para Boaz, ó, no verso 11, ele fala assim, para Boaz, seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Está relacionado com prosperidade. E também era uma outra questão, é posteridade, que é os filhos, e naturalmente com a posteridade, com a prole, você teria prosperidade, porque você trabalharia mais, produziria mais, Deus abençoaria as colheitas dessa forma também. Mas o texto segue, indo para o final aqui, nos versículos de 13 a 16, então acontece a consumação desse casamento. Boaz, versículo 13, tá? Voltando para Ruth aqui. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. E Vixili até o 17 aqui. Mas nós vemos verso 3 a 16, então, a consumação do casamento. Boaz tomou Ruth por esposa, então aconteceu. O autor não faz questão de mostrar como foi ele contar para ela. Ele chegou lá, olha, consegui, comprei lá o resgate. Vem cá, Noemi, Ruth, vamos lá ser uma família, vou casar com Ruth. O autor não faz questão, ele parte direto para esse casamento. Olha, Boaz toma Ruth por esposa, a possui e ela engravida. O autor corre com a história. Eu não quero falar de como foi o casamento, eu não quero falar de como foi a lua de mel, eu não quero falar de quantos anos eles aproveitaram ali o casamento e tal, mas ela engravidou. E embora nós pudéssemos perceber o agir de Deus, em toda a história do livro de Ruth, o tempo todo, é importantíssimo notar que a segunda vez no livro que o autor destaca a intervenção direta de Deus na história. Segunda só. Então a gente percebe o agir de Deus em toda a história, nos detalhes do cuidado com Noemi, com Ruth, com tudo o que aconteceu. Mas pela segunda vez, o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz. O autor tem convicção que a intervenção foi divina. Ela não só engravidou porque eles dormiram juntos lá, se relacionaram sexualmente. Não. O Senhor fez isso. O mérito é dele. E a primeira vez que tinha falado da intervenção é em Ruth 1,6, quando fala que o Senhor viera em auxílio do povo trazendo alimento de novo.
Então percebam, do começo ao fim do livro, a gente vê um Deus que orquestra toda aquela história em prol da glória do seu próprio nome. Um Deus maravilhoso, e Ele faz isso para que a gente pudesse perceber a importância dele, e Ele age poderosamente ali. É interessante notar que o mesmo Deus que permitiu a escassez de alimento, permitiu a peregrinação da família até Moabe, num erro ali de Elimeleque, permitiu a morte de Elimeleque, Malom e Quilion, preservou Ruth ao respigar os campos de Boaz, abençoou um plano esquisito de Noemi. Noemi tem um plano esquisito, no final dá certo, o Senhor com certeza esteve intervindo ali. E agora, nesse momento, ele coroa essa história com uma descendência, um filho de Ruth e Boaz, e um resgatador para Noemi, como as próprias mulheres ali a lembram. Olha, Noemi, agora você tem um resgatador. Elas não tratam como resgatador se fosse Boaz. Quem iria resgatar, e aqui estão falando no sentido de cuidado de vida mesmo. Porque esse neto iria cuidar da avó na velhice. Ela não mais envelheceria sozinha, ela teria um cuidado. E elas lembram isso. E no finalzinho do livro agora, dos versos 17 a 22, eu já tinha lido o 17, o 17 fala assim, as mulheres da vizinhança celebram o nome dele e dizem, Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E é curioso que o autor termina o livro com uma genealogia. Que pra gente, né, a gente geralmente quando está lendo a escritura, não gosta da genealogia. Não é isso? Quando você chega lá em Levítico não, Levítico são as leis, em Números, tem muitas genealogias. Capítulos e capítulos, e só fica assim, fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou, e vai. E os anos, né, e viveu tantos anos, lá em Gênesis falava, viveu quantos anos e faz isso, fez aquilo. A gente muitas vezes não entende. E termina com essa ideia dessa genealogia que vai de Perez até Davi. E aqui a gente pode começar a já pensar na estranheza de alguns detalhes aqui nesse sentido. Porque, por exemplo, Perez era filho de Judá. Só que aqui fala da descendência de Perez. Perez gerou Esrom. Só que, na verdade, ele era filho de Judá, não de Perez. Como assim? Porque Tamar armou uma arapuca e dormiu com o sogro. Gênesis 38. Oh, como assim? Perez tinha morrido, deveria mandar um irmão para resgatar. Aí o outro irmão morre também. Tamar fica preocupada. E agora? Só que a diferença de Ruth, que ela esperou no Senhor, Tamar não esperou. Tamar se veste de prostituta, vai à beira do caminho e seduz Judá, o pai, o sogro, né, no caso. E dali nasce Perez. Nasce o filho aqui. Perez que depois gerou Esrom. Então perceba, o autor começa uma genealogia um tanto quanto suspeita. Já começou com Perez, que já era o filho da mulher com o sogro. Aí vai falando Esrom gerou Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson gerou Salmão gerou Boaz. Salmão gerou Boaz, mas Salmão com quem? O texto não está falando, Rodrigo, mas a escritura fala com quem? Com Raabe. Boaz era filho de Raabe. Nossa, esse homem tão bom, desprendido, generoso, amoroso, era filho de Raabe, a prostituta que protege os espias e é justificada. Olha a genealogia que está chegando até Davi. Aquela que dormiu com o sogro, a prostituta, que foi justificada pelo seu ato, que era estrangeira, e agora mais uma estrangeira, uma moabita. Boaz gerou Obed, né, no caso aqui, junto com Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Queridos, além do foco nas histórias individuais, o final do livro abre nossa visão e nos mostra que essa história diz respeito bem mais do que meramente a Boaz, Noemi e Ruth. Diz respeito a todo o povo de Deus.
Aqueles eventos de Belém iriam alcançar muito mais do que aquela família. Iriam trazer redenção a pecadores de todas as gerações em todo o mundo. E essa linda história faz parte do propósito de Deus em mostrar a nós que Ele escolheu um povo particularmente seu. Deus escolheu um povo particularmente seu. Um povo pecaminoso. E a genealogia mostra um povo imperfeito, com uma genealogia cheia de problemas e de pecados. E ele não tem a menor intenção de esconder isso. E aí, quando você quer saber, olha Mateus 1, a genealogia de Cristo. Muito curioso, que aqui a genealogia vai até Davi. Mas em Mateus 1, quando vai falar da genealogia de Cristo, Mateus faz questão de falar assim, ó. Salomão, filho daquela que fora mulher de Urias, filho de Batseba. Ah, mas ele era filho de Davi, não era? É, com aquela que era mulher de Urias. O Mateus faz questão de falar na genealogia, que a genealogia do Redentor era uma genealogia corrompida, pecaminosa. Mas Deus escolheu esse povo, essa genealogia, para glorificar o seu nome e tornar o seu nome conhecido em toda a terra. Por fim, a mensagem do livro de Ruth é que o Senhor está orquestrando todas as coisas rumo à consumação do seu plano eterno, de redimir um povo para si por meio do Redentor Jesus Cristo. Aquele que, como Boaz, é capaz de nos resgatar a custo de sua própria vida perfeita e morte na cruz. Queridos, Cristo não só arriscou a reputação do seu nome por nós, ele se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Amém? E ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus. E o livro de Ruth aponta para Davi. A última palavra do livro é Davi. Davi aponta para Jesus. E Jesus aponta para a glória final. Momento em que reinaremos com ele em glória eterna. Amém? E algumas aplicações dos quase 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões, quase. Quase 8 bilhões de habitantes que nós temos no mundo hoje. Quantos serão lembrados daqui 100, 500 ou 1000 anos? A única maneira de garantir a eternidade do seu nome é pela união a Cristo Jesus. Aquele que nos dará um novo nome. Amém? Ao invés de buscar construir nome e fama, importe-se mais em construir, trabalhar e proclamar o nome de Cristo. Pare de se preocupar em fazer o seu nome grande. Sirva e ame a Cristo. O resto virá da maneira e no momento que Deus quiser. Lembra do Mateus 6? Busque o reino e a justiça. As outras coisas ele fará no tempo e no momento dele. Que possamos morrer diariamente para as tolices que nós fazemos e viver para as incomparáveis riquezas da graça de Deus. Que possamos compreender que o casamento é uma grande fonte de bênção quando feito dentro da vontade de Deus. Eu sei que para vocês é difícil muitas vezes pensar nesse tipo de coisa, porque vocês veem casamentos desastrosos o tempo todo. Pode ser que na casa de vocês, pode ser que na casa do tio, na casa do vô e da avó, na casa de um amigo ou na casa do vizinho. De alguns irmãos, seja lá o que for. Mas saiba que a gente não pode se basear pelo erro do outro. Deus criou o casamento, é uma instituição dele e é uma bênção o casamento. Então pensem nessas coisas. Que possamos entender isso. Clamem para que o Senhor também prepare a pessoa adequada para você e te prepare para esse momento também. Ô Rodrigo, mas sou tão novo. Tudo bem, não tem problema, já pode orar por isso. Coloca diante do Senhor. E por último, que possamos viver com a perspectiva da eternidade. Viver o hoje com os olhos no eterno. Que possamos entender que os planos de Deus nas nossas vidas
muitas vezes as providências que Deus faz são dolorosas e difíceis. Quantas vezes a gente tem situações em que a gente não compreende o que está acontecendo? Por que isso comigo? Por que esse desemprego agora? Por que essa doença tão grave nesse meu ente querido nesse momento? Por que eu não passei na faculdade nesse momento? Ou por que eu não estou conseguindo sair da bendita faculdade? Dificuldade, prova, leitura. A Isa está numa jornada aí que eu estou até meio preocupado, que esse negócio de direito é uma leiturada danada. Acho que é pior que teologia. De quantidade, estou falando, né? Porque de conteúdo com certeza é pior, é muito pior. Tá bom? Mas que a gente possa viver hoje olhando pro depois. A providência de Deus de fato pode ser dolorosa, difícil, mas Deus, em sua eternidade, tem as coisas meticulosamente planejadas e determinadas. Lembre-se do Salmo 139. Os nossos dias estão contados. Querido, nada do que acontece na sua vida, na minha, fugiu daquilo que Deus determinou para você. Nada. E Deus cumprirá todas essas coisas para o seu bem, bem dele, para a glória do seu nome, o nome dele, não o nosso. Hoje seus problemas podem parecer intrincados, difíceis, e você pode pensar, não tem jeito. Contudo, olhe na perspectiva da eternidade e entenda que Deus quer transformar a sua vida de um pecador, uma vida difícil e dolorosa, em algo extraordinário, para a honra e glória dele. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai de amor, Santo Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus bendito.